identifica os países que participam desse movimento dos não alinhados? O próprio nome já diz. Característica fundamental é a luta contra o alinhamento na Guerra Fria. Perspectiva de que alinhar-se a um dos lados na Guerra Fria contribui para a Guerra Fria. Contribui para a guerra. E mais do que isso, alinhar-se não traz segurança. Pelo contrário, pode transformar esses países que se alinham em alvos da Guerra Fria. Tá? É óbvio que, pelo fato de você ter países com enormes diferenças dentro do movimento dos não alinhados, então você vai ter Etiópia participando no movimento dos não alinhados, né? Um país que era uma monarquia autocrática participando do movimento dos não alinhados, junto com a Iugoslávia, um país socialista de linha independente, junto com o Egito de Nasser, um país que também era um regime autocrático, mas que se propagava como um regime nacionalista, de realização de reformas sociais profundas no Egito. A própria Indonésia do Sukarno, também com veias autocráticas, mas que colocava numa perspectiva reformista social. Então, existe uma heterogeneidade enorme dos participantes desse movimento dos não alinhados. Por isso que a base de concordância entre eles é muito restrita. O não alinhamento é o nosso norte, porque alinhar-se significa contribuir para a guerra. Do ponto de vista de bandeiras, o que eles queriam? Tem dois aspectos importantes que aparecem na bandeira dos não alinhados. O repúdio à guerra, sem repudiar guerras de libertação nacional. É muito importante deixar isso claro. Guerra contra o imperialismo é legítima. Mas as guerras fora aquelas de libertação nacional devem ser repudiadas. E uma das coisas que aparece em Bandung e que vai ser extremamente fortalecida pelo movimento dos não alinhados é a questão do desarmamento. O desarmamento transforma-se quase que no objetivo central do movimento dos não alinhados, em particular a luta pelo desarmamento nuclear, por pressionar as grandes potências a assinarem acordos de, primeiro, proibição de testes nucleares e, segundo, redução de poder nuclear desses países. Agora, a questão é, como conseguir isso? Como conseguir essas demandas? Né? Há duas perspectivas. Há uma perspectiva do que o próprio Nehru, né, o líder indiano, o primeiro-ministro indiano, que vai ser também uma figura importante dentro do movimento dos não alinhados, dizia de apelo à razão, apelo à moral. E é claro que a própria história da Índia, né, do movimento indiano de independência, movimento de não violência, de resistência civil pacífica, dava uma base para o Nehru advogar que era possível, sim, países que não têm poder econômico e militar algum, ou pelo menos pequeno poder econômico-militar, diante das superpotências, apelarem para a racionalidade, para a moralidade, para pressionar essas superpotências a iniciar um processo de desarmamento nuclear. Agora, não preciso dizer, eles inclusive, no final da Conferência de Belgrado, eles mandam uma mesma carta, tanto para o Khrushchev quanto para o Kennedy, conclamando os dois líderes das superpotências a iniciar um acordo de desarmamento nuclear. Obtém respostas educadas, mas eu não preciso dizer que a coisa não anda muito. Então, o apelo só à racionalidade, à moral, não é suficiente. É por isso que, com o tempo, dentro do movimento dos não alinhados, começa a ganhar força uma perspectiva de que seria preciso reformar as instituições. Em particular, reformar a ONU. Empoderar os países de terceiro mundo dentro da ONU. Uma das bandeiras mais fortes que o MNA levanta é a da necessidade de reformar o Conselho de Segurança, levando países de terceiro mundo a um status de membros permanentes no Conselho de Segurança. Não preciso dizer que isso não acontece, vocês sabem que não acontece, mas por pressão, não só do movimento dos não alinhados, porque essa era uma bandeira importante para eles, mas por uma pressão que vem de vários outros atores, acontece uma reforma do Conselho de Segurança em 63, mais ratificada mesmo em 65,
que é a aprovação da resolução 1991 da Assembleia Geral da ONU, que amplia o número de membros não permanentes do Conselho de Segurança, passando de 6 membros para 10 membros não permanentes. Então, uma das bandeiras do movimento dos não alinhados, que era a reforma institucional da ONU, em particular do Conselho de Segurança, ela acaba sendo canalizada, mas de fato fica muito aquém dos desejos de vários desses países. Depois a gente pode discutir as motivações que estão por detrás de uma Iugoslávia, de uma Índia, de uma Indonésia, de um Egito, para capitanear uma liderança de movimento dos não alinhados. Por enquanto, aqui a nossa preocupação é pensar que há projetos, e a gente vai ver que esses projetos envolvem identidades distintas e muitas vezes interesses distintos. Vamos passar agora para a questão da UNCTAD. A UNCTAD, ela, primeira conferência, né, de comércio e desenvolvimento que vai estar em Genebra, vai se transformar num órgão intergovernamental permanente da Organização das Nações Unidas. A UNCTAD transforma-se num órgão permanente da ONU para pensar comércio e desenvolvimento global. Tá? De novo, a gente tem que se perguntar qual que é a identidade dos países que pressionam, lutam e vão construir a UNCTAD inicialmente. Identidade essa que vai dar origem ao que depois vai ser conhecido dentro da ONU como G77. A identidade aqui, ela não é ou não passa por uma solidariedade afroasiática ou uma solidariedade aos povos coloniais. A identidade não passa aqui pelo não alinhamento. A identidade fundamental aqui é países subdesenvolvidos e em desenvolvimento. Tanto é que a participação de países latino-americanos na UNCTAD é enorme. O Brasil, como a gente estava falando anteriormente, tem uma participação bastante relevante, até o golpe de 64. Depois a participação do Brasil passa por uma mudança brusca. Tá? Mas para além do Brasil, por exemplo, a Argentina e o Uruguai, que claramente estão num nível socioeconômico de desenvolvimento econômico muito distinto dos países africanos recém-independentes, participam e fazem parte do G77 e fazem parte da UNCTAD. Tá? Então você percebe que a identidade aqui ela é distinta. Você não está falando apenas de ex-colônias que obtêm independência no período pós-Segunda Guerra. Sim, a Argentina e o Uruguai também são ex-colônias, mas há diferenças profundas aí entre essa América Latina de imigração europeia, final do 19 e início do 20, e essas regiões afroasiáticas que obtêm independência no pós-Segunda Guerra. Qual que é o diagnóstico que aparece na UNCTAD? Esse é um diagnóstico que é importante para a gente compreender as demandas, os clamores dos países que participam da UNCTAD. É a perspectiva de que o comércio internacional é estruturalmente desigual. O comércio internacional é estruturalmente desigual e reproduz, amplifica uma situação de desigualdade entre os países, com o surgimento de uma gigantesca periferia e um núcleo de países centrais desenvolvidos. O debate que vai nortear as reflexões da UNCTAD passa muito pelas reflexões que se dão na América Latina no pós-Segunda Guerra, em particular numa agência da ONU, numa organização da ONU chamada Comissão Econômica para a América Latina, criada no pós-Segunda Guerra, e cujo secretário-geral, que vai ter uma importância enorme dentro da CEPAL e dentro das discussões da UNCTAD, é o economista argentino Raul Prebisch. Entre as várias contribuições do Prebisch para a economia política latino-americana e terceiro-mundista, uma das mais importantes é a perspectiva de que existe um processo no comércio global de deterioração estrutural dos termos de troca entre as economias centrais e as economias periféricas. Isso quer dizer o quê?
que as economias periféricas, que são exportadoras de bens primários, elas passam por um problema muito sério, que é o fato dos bens que elas exportam apresentarem uma tendência de queda progressiva dos seus preços em relação aos bens exportados por países centrais, particularmente, no caso, bens manufaturados. Então, essa desigualdade do comércio internacional, cujas causas, raízes, o Prebisch discute extensamente num texto famoso de 48 e outros textos de 49, eu não vou ter condições de explorar aqui. Mas ela vai estar por detrás da legitimidade da UNCTAD e desses países da UNCTAD, que vão demandar, entre outras coisas, número 1, não cooperação econômica do centro para a periferia, mas mecanismos de compensação financeira do centro para a periferia nos momentos de baixas de preços de produtos primários. Então, não usar o termo em si cooperação, como se o primeiro mundo estivesse dando uma dádiva ou um presente para os países de terceiro mundo, mas do ponto de vista de uma compensação financeira, de uma responsabilidade do primeiro mundo que se acaba utilizando de um benefício estrutural no comércio internacional e que precisa, de alguma forma, pagar por esse benefício para impedir a continuidade da desigualdade entre nações. Um outro debate importante da UNCTAD é a questão da necessidade de impor tarifas especiais, tarifas desiguais para países que são desiguais. Então, abrir o mercado agrícola do primeiro mundo para a periferia e permitir com que a periferia protegesse determinados mercados, sobretudo mercados de indústrias com alto conteúdo tecnológico, com alta capacidade de proliferação da tecnologia para outros setores da economia. Tá? Todos esses debates são feitos e iniciam-se de uma maneira mais profunda aqui na UNCTAD. E, por fim, último evento, digamos assim, última grande conferência que expressa um projeto de terceiro mundo, uma identidade de terceiro mundo e interesses terceiro-mundistas, é o que vai surgir na chamada Conferência Tricontinental de Havana de 66, que tem relação, com algumas diferenças, com o que seria Bandung II, mas que, na verdade, não se concretizou, que é o tema do texto do nosso seminário. A Conferência Tricontinental, ela apresenta várias distinções do ponto de vista de projeto terceiro-mundista quando a gente olha para as demais conferências ou momentos que nós analisamos. A primeira diferença crucial é que aqui você vai ter várias delegações que não representam estados nacionais, mas sim movimentos políticos, muitos dos quais movimentos armados, que lutavam pela independência nacional e que são representados aqui na Tricontinental. Muitos dos quais movimentos com liderança comunista. Por exemplo, Movimento Popular para a Libertação de Angola é representado na Tricontinental. A Frelimo, a Frente para a Libertação de Moçambique, também comunista, é representada na Tricontinental. Sem sombra de dúvida, a representação que recebeu o maior número de atenções e de palmas foi a representação da Frente de Libertação Nacional do Vietnã do Sul, que participa também da Tricontinental. Você tem também representação estatal, né? Por exemplo, Cuba, que é o país que organiza a própria conferência, claro que também tem representação formal. Mas é interessante pensar que as representações aqui elas não se dão só na linha de atores estatais, mas incluem movimentos fora do próprio Estado, ou que lutam para se transformar em regimes políticos em determinadas áreas coloniais. Qual é a identidade que marca essa conferência ou que marca essas delegações? Tá? É a identidade de representarem povos explorados e ou dominados pelo imperialismo de alguma forma ou de outra. Portanto, o discurso aqui, a linha, ela é muito mais radical, muito mais revolucionária do ponto de vista da inserção desses países no plano internacional do que o movimento dos não alinhados ou muito menos do que a discussão econômica que se dá via UNCTAD. Você percebe que aqui é uma discussão que se dá dentro de canais institucionais.
Na tricontinental, a perspectiva, como a gente vai ver, é diferente. A identidade aqui não é de povos em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, ou não de países que são países não alinhados, mas são povos explorados e ou dominados pelo imperialismo. E como reagir a essa dominação do imperialismo? O grande clamor aqui é a luta revolucionária armada. Talvez um dos símbolos da tricontinental é uma carta que o Che Guevara enviou para a conferência. Che Guevara não participa da tricontinental, ele estava no Congo nesse período, participando ativamente de guerrilhas no Congo. Depois, na própria conferência tricontinental, articula-se, né, a participação do próprio Guevara em guerrilhas na Bolívia, com representantes do Partido Comunista Boliviano, que participam da tricontinental, e a gente sabe que a participação do Che nas guerrilhas na Bolívia levará à sua morte, né? Mas o fato é, como eu disse, a carta que o Che manda talvez é o maior símbolo desse radicalismo e, para alguns, um caráter que exemplifica o espírito radical dos membros dessa conferência. O Che dizia que povos dominados pelo imperialismo ou povos que são explorados pelo imperialismo precisam, evidentemente, ser solidários uns com os outros. A questão é como demonstrar essa solidariedade. Como demonstrar essa solidariedade? O foco maior aqui é a resistência do Vietnã ao imperialismo, na percepção dos delegados da Conferência Tricontinental. Uma coisa é você enfrentar o Império Português. A outra coisa é você enfrentar a maior potência econômica militar do mundo, que joga uma quantidade enorme de poder militar contra você e, mesmo assim, você resiste. Então, o Che coloca o que podemos fazer para sermos solidários à luta contra o imperialismo. Aqueles que estão lutando agora e aqueles que são explorados, mas que não lutam ainda. O que nós podemos fazer? Pegar em armas. Palavras em si não significam nada. Daí vem talvez o trecho mais famoso da carta. A forma mais útil de ser solidário é abrir novos Vietnãs. 1, 2, 3, 4 Vietnãs no mundo.